Vamos falar um pouco agora sobre os riscos de você investir em renda fixa. Mas, Rafa, renda fixa não é seguro? Sim, tem sua segurança. Porém, eu preciso aqui alertar você sobre alguns riscos que você tem quando você aplica em renda fixa. São três riscos, né? Risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. Então, nas próximas aulas, vou falar um pouco sobre cada um desses riscos, que eu acho extremamente importante você ter a consciência de cada um deles. Então, vamos começar aqui falando sobre risco de crédito. O que é o risco de crédito? O risco de crédito está associado a uma possibilidade de inadimplência. O que é isso? É o risco que depende da instituição pela qual você está emprestando o seu dinheiro, a instituição que está emitindo esse título. É o risco desta empresa. Títulos como o de Tesouro Direto, por exemplo, têm baixíssimo risco de crédito, porque o emissor é o governo federal. Para alguns títulos bancários, a gente tem o FGC, que cobre algumas aplicações e protege os investidores ali no âmbito do sistema financeiro. Contudo, tem o limite de 250 mil, como já falamos aqui algumas vezes. Quando você for comprar um título privado de uma empresa, principalmente, um conselho que eu dou: cuidado com os altos rendimentos, tanto de empresas como de bancos. Muito cuidado com os altos rendimentos. Lembre-se que se você está emprestando o seu dinheiro para uma empresa, tome muito cuidado que, assim, jamais concentre o seu dinheiro em um único emissor. Consulte qual é a classificação de risco deste banco ou desta empresa. Ao nome dessa classificação de risco, nós chamamos de rating. Então, o que é esse rating? Rating nada mais é do que uma nota de crédito que algumas agências de classificação, agências classificadoras, atribuem a essas empresas, a esses emissores desses títulos. Pode ser, né? País tem rating, empresas, bancos. Esse rating basicamente ele estuda a forma, a capacidade da empresa ou desse país, desse banco, de honrar com suas dívidas. Então serve para que o investidor saiba o nível de risco dos títulos dessa dívida que ele está adquirindo. Né? O que são essas agências de classificação de risco? Em primeiro lugar, acho que é importante frisar que o objetivo dessas agências é avaliar o risco de determinados produtos financeiros, empresas, bancos e governos. Então, por exemplo, eu não tenho tempo de ir olhar o balanço da empresa, de fazer toda essa investigação, né, de saber se a empresa tem muita dívida, como é que ela está, se ela paga em dia seus fornecedores. Então, existe uma agência que faz esse tipo de análise. Então, ela vai lá e qualifica este emissor, atribuindo notas de classificação a eles, segundo o grau de investimento, de honrarem ou não com suas dívidas no prazo. Né? Hoje a gente tem pelo menos três grandes empresas que fazem isso, que é a Standard Poor's, a Fitch e a Moody's. Essas agências operam mediante uma remuneração, elas são contratadas, inclusive, pelas próprias empresas, né, os estados e países que vão fazer essa classificação. Cada agência de classificação de risco possui uma denominação própria. E quanto maior for a probabilidade de não pagamento dessa empresa ou desse banco que está sendo avaliado, pior vai ser a nota. Quer ver? Separei aqui para você. Ó, olha aqui, ó, uma tabela que mostra essas três empresas, as classificações aqui, mostram o risco do Brasil, por exemplo, dentro dessas classificações. Na escala da Standard Poor's, por exemplo, você vem aqui tanto da Standard Poor's como da Fitch, da Moody's aqui, todos eles começam com 3 As, que no vocabulário de mercado é chamado de Triple A. E aí a pior classificação aqui é a D, né? Que é Single D, ou D, né? Aí você vai, né? De Triple A, Double A, Single A, Triple B. O Brasil, por exemplo, olha só que classificação bem triste que o Brasil tem hoje. O Brasil está numa classificação aqui de Double B, que é uma classificação de baixo grau de investimento. Ou seja, é um capital, quem investe, os países que investem no Brasil, eles estão com chamado de capital especulativo, porque o Brasil, infelizmente,
não tem uma boa avaliação de crédito mediante essas agências de risco, de rating, como nós vimos. Então, o primeiro risco que você tem que observar de uma empresa é o seu risco de crédito. É o risco dessa empresa pagar ou não, honrar ou não com seus compromissos com você. E que indicador que a gente pode olhar isso? O primeiro indicador que a gente sempre vai estar olhando aqui é o rating dessa empresa. Próximo risco que eu vou falar é o risco de mercado. Eu vou fazer um vídeo especial para você para falar só sobre risco de mercado. Vem comigo.